Salve, amigo do futebol de mesa de todo o Brasil, eu sou o Jefferson Carvalho, estou aqui na manhã deste sábado, dia 6 de março, para mais um Botão em Debate, o programa semanal, que repercute os temas que foram destaque no Fórum Mundo Botonista ao longo da última semana. Então, se você gosta das coisas do futebol de mesa, gosta de resenha, gosta de debate, deixa aí já o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, a sineta ali, para você receber notificações sempre que a gente lançar conteúdos inéditos aqui no canal. Roda a vinheta. Pessoal, antes de chamar aqui os nossos convidados do programa de hoje, eu gostaria de mandar aqui um abraço carinhoso aos amigos, aos irmãos da Mori, lá do Tamo Junto, do Grêmio Butantã, que perderam o pai essa semana, vítima de Covid. Eu deixo aqui os nossos sentimentos, aos rapazes, ao Mário, ao Marco, queridos lá do Grêmio Butantã, e prestamos nosso respeito aqui a toda a família. Vamos então aos temas que foram destaque essa semana no Fórum Mundo Botonista. Bom, pessoal, esses daí são os cards que foram levados à votação no Instagram do Mundo Botonista, já com os respectivos resultados das enquetes, A gente aproveita para agradecer a participação massiva de todos os nossos seguidores lá nas redes sociais, todo mundo que votou nas enquetes, que deixou mensagem no Instagram, no Twitter, no Facebook do Mundo Botonista. Juntos nós estamos fazendo o futebol de mesa cada dia maior. Nossa gratidão a todos vocês. Vamos lá, segunda-feira, dia 1º de março, o tema proposto foi o seguinte: no contexto atual da modalidade 12 toques, os chamados batatões, os zagueiros com até 8 milímetros de altura e pouca cava, representam uma grande vantagem numa partida de alto rendimento e tendem a se tornar dominantes? Na quarta-feira, dia 3 de março, o tema foi: os jogos eletrônicos são os grandes rivais do futebol de mesa na sua luta por atrair novos adeptos? E ontem, dia 5 de março, sexta-feira, os jogos válidos por competições oficiais do futebol de mesa da modalidade 12 toques deveriam ter arbitragem? Olha aí, pessoal, que bacana, já estamos aqui com os nossos convidados desta manhã de sábado de mais um Botão em Debate aqui no Mundo Botonista. Essa semana o fórum esteve bastante agitado, podemos assim dizer. A semana já começou muito quente, com um assunto que deu o que falar. Eu vou chamar aqui os meus convidados, vou cumprimentá-los primeiramente, dar um bom dia a todos. Aqui à minha direita, à minha esquerda, eu sempre me perco com esse negócio das câmeras, aqui está o Ednilson Gaffo, agora atleta do São Paulo Futebol Clube. Nós temos uma presença ilustre aqui, então, um campeão sul-americano, tricampeão brasileiro por equipes, e um cara que gosta muito de fuçar as coisas do botão, um cara curioso, ele testa muita coisa, gente. A gente não acompanha ele. Ednilson, seja bem-vindo, bom dia, querido. Bom dia a todo mundo aí e parabéns aí pela promoção dessa, vamos dizer assim, desse mundo botonista. É o nosso mundo, é verdade, Ednilson. Eu tenho aqui, logo embaixo aqui, o meu querido amigo Ronaldo, o negócio tá muito paranaense aqui hoje, viu, Ronaldo? Só tem paranaense aqui, o pessoal lá do Nordeste vai reclamar. Prometo que semana que vem vamos trazer pessoas que participam dos debates lá no nosso fórum, lá do Nordeste, porque eles estão merecendo, Hoje só paranaense aqui, não foi premeditado, tá? Ronaldo, seja bem-vindo também, muito bom dia, querido. Prazer a todos, bom dia, prazer estar com vocês. Prazer é nosso, querido, e eu vou aproveitar para chamar aqui o terceiro convidado, ali embaixo do Ednilson, meu amigo André Leal, lá de Curitiba. O André Leal, olha, conheço há muito tempo, um dos caras mais queridos do futebol de mesa aqui do Paraná. Inclusive, quando eu estava falando com os outros integrantes aqui dessa nossa mesa de hoje, o Ednilson falou assim: André Leal, puxa, esse cara é muito legal. Então, assim, André, seja muito bem-vindo. Falou assim. E André, seja bem-vindo você também, querido. Eu preciso, antes de te dar a palavra, apresentar o André Leal, para quem não sabe. Ele está também, ele faz parte da equipe que coordena e administra lá o nosso Fórum Mundo Botonista. Não é trabalho para poucas mãos, não. Já estamos em 6 lá, André? Bem-vindo, bom dia, querido.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos e dá muito trabalho. Jefferson, eu queria aproveitar a palavra aí, né? Primeira vez que eu estou participando, muito legal. Tenho acompanhado o teu trabalho, tem sido feito de forma magnífica. E só contar uma historinha rápida, né? Em 2004, foi o primeiro brasileiro no Rio de Janeiro. E aí, naquele ano, eu fui pela empresa, eu fui fazer um curso no Rio, uns meses antes do brasileiro. E aí eu fui jogar no Fluminense lá, falei com o Reinaldo Antunes, né, grande figura, e fui no América também. No América foi sensacional, conheci o Gabriel, conheci o Lucas Cavalcante, o Pedreira, e quando a gente saiu do treino no América, que foi sensacional, aí a gente comentando sobre o pessoal do Paraná e tal, e falando do pessoal do Norte, o Vitor, o Ednilson. E aí o Bira veio me falar, cara, e o Jefferson? Aí o cara, Jefferson só conhecia o Jefferson Genta, né, do São Paulo. Eu tinha participado até então de 2 campeonatos brasileiros, então não conhecia tanta gente assim, mas, pô, do meu estado não conhecer. Ele, cara, o Jefferson é um cara sensacional. E aí os outros começaram também, o Jefferson. Aí o cara, não é possível, o cara é de lá e eu não conheço. 2005, depois da gente fazer, e tu acompanhou isso, eu, você, Vitor, Luiz Carlos, fizemos uma meio que revolução e resolvemos juntar os núcleos norte e sul, né? Até então a gente estava separado já há um tempo, e aí teve um paranaense em Bela Vista. E foi a primeira vez que eu tive contato contigo e vi que era um cara sensacional. Realmente eu não conhecia ainda Jefferson Carvalho, então desde lá, 2005, eu posso dizer que é onde eu te conheci, ó, já vão-se aí, né, alguns anos que a gente se conhece e, cara, sempre tivemos contatos aí, e aí que eu vi o tanto que o pessoal do Rio de Janeiro falou, cara, como é que tu não conhece o Jefferson, cara? O Jefferson, cara, demais, assim, então, parabéns, Jefferson, por tudo que Obrigado tá pelas fazendo palavras, aí, André, querido. Obrigado de coração. Bom, vamos então diretamente aos nossos assuntos, porque eles não são poucos, ok? Eu vou começar com o Ednilson, ele não está aqui à toa. Primeiro debate da semana que a gente promoveu, tanto uma enquete no Instagram do Mundo Botonista, quanto lá os debates, gente, quase 1.800 mensagens na segunda-feira, voltadas apenas para essa discussão dos tais becões. Eu vou aqui mostrar para vocês esta enquete. A pergunta era: no contexto atual da modalidade 12 toques, os chamados batatões, os zagueiros com até 8 milímetros de altura e pouquíssima cava, representam uma grande vantagem numa partida de alto rendimento e tendem a se tornar dominantes. Eu já vou dar aqui o resultado da enquete. As pessoas que votaram na enquete do Instagram, 61% concordam, acham que sim, os batatões vão se tornar dominantes no esporte, ou seja, todo mundo vai começar a acabar jogando em algum momento com os batatões. Porque eu chamei aqui o Ednilson Gaffo, além do craque que ele é e do prazer que é recebê-lo aqui no nosso canal sempre, o Ednilson tem muito a ver com, posso dizer assim, com o início do uso, da disseminação do uso desses botões mais altos, com essas medidas, no esporte, na modalidade 12 toques. Possivelmente ele não é o primeiro a ter feito isso, mas ele certamente do poder de observação dele, da necessidade de o jogo se aprimorar de alguma maneira, ou de aprimorar o jogo dele de alguma maneira, nasceram esses tais batatões. Ele estava me contando um pouco como foi a primeira vez que ele usou isso. Ednilson, conta pra gente, por favor, querido, como é que surgiu a ideia dos batatões, se foi mesmo de uma necessidade sua de jogo. Algumas pessoas falaram que era por causa do jogo do Nando, que você estava jogando lá no Rio de Janeiro, e o Nando tinha muito aquela jogada característica dele de limpar a zaga, né? E eu falei assim, e que talvez eu tivesse nascido disso, da sua observação disso. É verdade isso? Confirma pra gente. Então, eu na verdade, eu não cheguei a ter muitas partidas com o Nando, assim, no Rio de Janeiro em 2017, que foi o ano que eu resolvi usar esse material, né? Então, na verdade, eu me lembro, assim, lá na Argentina, né, em Calamuchita, de usar esses batatões, que até eu vim com um time diferente, né? O ataque era de uma cor e os batatões eram de outra, justamente porque eu queria usar os botões grandões para atrapalhar o adversário, né? Eu acreditava que no início a minha visão era sobre aqueles que jogavam com botões de graus 18, né?
e até mesmo aqueles que entravam muito dentro da zaga e apoiavam a mão ali para chutar, né? Que na verdade é uma coisa que não sei nem como que é o contexto da regra, isso talvez nem possa acontecer, né? O apoio em cima dos botões. Mas assim, eu achei que os zagueiros eles teriam a função de atrapalhar o ataque, né? Ser os verdadeiros zagueiros do jogo, né? E aí eu fui descobrindo que ele tem outras funções, né? As peças acabam andando mais, né? E acaba salvando as bolas lá na frente, né? Bolas de rebote. E aquele lance que o adversário ele fura a bola para chutar e você tem que chegar com o zagueirão ali rente à bola para atrapalhar o chute, não tem a necessidade de você chegar tão perto da bola com medo de encostar nela. Você pode manter, de repente, 1 centímetro longe da bola e já vai atrapalhar o chute. Então, assim, deu um pouco mais de segurança para mim trabalhar a ação defensiva, né? E aí eu fui descobrindo outras coisas, né? Como eu disse para vocês, né? Buscar a bola lá longe. E foi assim. O Ednilson, até aproveitando aqui a sua presença e já essa sua experiência, a rodagem sua com os batatões, né? Que estão se tornando muito populares agora. Você mais ou menos listou. A minha segunda pergunta para você era essa, né? Quais as vantagens que você via? Você já listou praticamente todas aí. Então eu vou para uma terceira e última pergunta que eu tinha para você, vou direto para ela. Na nossa semana lá no fórum, no debate, muita gente se posicionou e alguns levantaram vários contras, assim. E me chamou muita atenção na quinta-feira, que o Quinho escreveu a coluna dele, Um Toquinho Mais. Quem não leu essa coluna, por favor, confira. Podemos deixar o link na descrição do vídeo aqui. E ele levanta o seguinte, que para ele não é muito útil, ele levanta ali uma série de por que não usar os batatões, basicamente. Ele diz que para ele não faz muito sentido, que atrapalha só um pouco ali quem vai chutar, mas que os prejuízos são muito grandes. Por exemplo, a dificuldade de controlá-los, que você tem que estar com a mão muito mais precisa para controlá-los. Pelo que você falou aí, você discorda disso, né? Na verdade, você não acha difícil controlá-los, né? Explica para a gente essa relação. Não, é assim, né? Isso é que nem você falar de uma pessoa que joga... Isso é o meu ponto de vista, né? A pessoa ela joga com um botão 3/9 e aí ela vai jogar com um botão 5,5 de altura, né? Ela vai ter que passar por um processo de adaptação, né? Porque a empunhadura da pessoa na paleta é diferente, a mão fica mais alta, ou de repente a paleta tem que ser um pouco maior. Então, assim, eu acredito muito no processo de adaptação das coisas, né? E eu acho assim também, né, que pelo que eu vi, né, nessa enquete que você fez, né, quando eu comecei a jogar com esses botões, o pessoal me chamava de louco, né? Então, a chance ali de ter 5% jogando com esses botões eram mínimas, né? Então, eu tô vendo que hoje, na enquete, tem 61. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma crescente. As pessoas estão observando. Então, eu acredito que a maior parte está aderindo e está entendendo pelo jogo dele que é mais fácil, né? Assim, Tá. ou assim, né? Consegue usar melhor os zagueirões a fim de proporcionar um maior benefício, né? Então, o que eu vejo é assim, de repente seria uma parte técnica isso de adaptação. Sim, só para concluir isso, não deixar dúvida, de repente ter dito alguma coisa que ficou mal entendido sobre o posicionamento do Quinho, ele até cita na coluna o seguinte: eu prefiro jogar com os 10 botões úteis, porque se eu tiver esses batatões lá atrás, eu não vou conseguir atacar com eles. Em algum momento pode ser que eu precise ir para o ataque com esses botões e eles não vão me proporcionar um chute. Só que eu acho que o Quinho realmente, como você falou, precisa passar por essa adaptação e por essa experiência, porque eu já vi você chutando com esses zagueirões uma vez. Não, é que assim, eu acredito assim, porque o Quinho, que nem eu tô te falando, ele vem de uma empunhadura com botões 4 e 1, né? E aí, de repente, para ele acionar esse botão com 8 de altura é uma diferença grande, né? Realmente. E eu acredito que realmente tem essa dificuldade. Não é nem questão de... Mas é questão de ponto de vista também, né? Então... Lógico. Mas é uma contribuição. É muito legal você ver esses pequenos movimentos do esporte. Eu, pelo menos, me encanto muito com isso. Como que o esporte evolui, né? Como que vão surgindo coisas e como que a comunidade do futebol de mesa, de maneira geral, acaba
assimilando isso rapidamente, né? Daqui a pouco tem cara já jogando com batatão pro Brasil inteiro. Eu me recordo da época dos vitrines, foi mais ou menos assim que aconteceu. No brasileiro tinha pouquíssimos vitrines, no ano seguinte já tinha botão vitrine em metade das mesas e depois se tornou dominante por um tempo, né? Obrigado pela sua participação aqui, por essa contribuição. Ednilson, eu vou pedir para você esperar um pouquinho aí, porque agora eu vou chamar o meu amigo Ronaldo Baltazar para repercutir comigo o segundo tema, o nosso tema de debate proposto lá no nosso fórum na quarta-feira, ok? Até vou trocar aqui você de lugar, vou colocar o Ronaldo aqui ao meu lado. Pronto, fiz aqui a magiquinha. O Ronaldo vai conversar com a gente agora um pouquinho. Ronaldo, olha que interessante essa discussão de quarta-feira, querido. E você foi comentado por vários colegas que você tinha deixado uma contribuição lá muito legal, por isso que nós o convidamos. A pergunta era, o que você acha? Os jogos eletrônicos são os grandes rivais do futebol de mesa na sua luta para atrair novos adeptos? Afinal de contas, o que você tem lá de tão interessante e o que você acha, querido? Eles são, evidente, né? E aquele debate lá foi bacana. E a gente está até contente pelo grupo, está discutindo essas coisas de uma forma bem madura, tranquila. E então eu só tenho elogios àquele grupo. E esse debate lá, ele veio numa boa hora, porque é uma crise que o futebol de mesa está vivendo e a gente tem a tendência de achar um vilão, né? E o vilão da vez são os jogos eletrônicos, né? E quando você me chamou para participar dessa live, eu estava refletindo e eu cheguei à conclusão, posso estar equivocado, mas não é só os jogos eletrônicos, né? E então tem muitos fatores que influenciam no fim dessas brincadeiras, desses jogos, né? E uma delas é a questão até econômica, né? Falta de investimento dos governos no esporte, né? As escolas públicas sucateadas, né? E então tem uma série de fatores que influenciam não só no futebol de mesa, né? Mas você vê aí jogos como xadrez, como tênis de mesa, ainda sobrevivem aqueles jogos que estão nas Olimpíadas, né? Mas, de maneira geral, principalmente o atletismo no Brasil, é uma precariedade, né? A gente sabe disso. E nesse vácuo vai o fute-mesa, que é o que a gente está ligado, que a gente gosta, né? E a gente tem a tendência de puxar a sardinha para o nosso lado. E então a gente tem que ver também, né, outros jogos que estão também nessa mesma situação que o fute-mesa, né? E nós, adultos, né, e botonistas, a gente tem que olhar, ter uma visão assim, o que nós estamos fazendo, inclusive nas nossas casas, né? Porque não é só as crianças que jogam jogos eletrônicos. Desde o momento que o pai pega um telefone e fica no WhatsApp do lado do filho, são esses exemplos que ele vai passando para os filhos, não é verdade? Então, o que eu quero dizer? O vilão não é só os jogos eletrônicos. Aí nos jogos eletrônicos você inclui tudo, né? Todas todos os tipos de lazer, né, Ronaldo, de alguma maneira, né? Porque você tem lá o Netflix, o pessoal falou disso no grupo, né? Tem Netflix, tem as redes de streaming espalhadas, né? Tem programação de televisão, tem os jogos eletrônicos, tem uma série de entretenimentos. A gente está cada dia mais preso no sofá, na verdade, né? Então eu vejo assim, Jefferson, que a gente como botonista, né, a gente sofre com isso, vendo, né, que o futebol de mesa não está crescendo, não tem mais adeptos, volta e meia aparece um novato, mas a gente tem que entender esse processo todo, né, até para parar de sofrer um pouco e tentar achar soluções, né? Sim. Então, eu já ia te perguntar, desculpa te interromper, Ronaldo, mas é aí que eu queria chegar. Você, depois de assistir todo aquele debate, eu vi que você estava bem engajado, interessado, dando opiniões muito legais.
você chegou ali, conseguiu pescar alguma coisa, propostas interessantes, possibilidades. Você vê possibilidades para o futebol de botão reverter essa situação? Ou você acha que é uma luta perdida? Não, luta perdida não é. Agora, a gente tem que acompanhar o momento que nós estamos vivendo, né? E, para isso, a gente tem que até profissionalizar essa questão da divulgação, entende? Porque se deixar na mão dos botonistas, você vê, é um grupo muito heterogêneo, cada um tem a sua profissão, cada um pode ter aqui, tem aquele menino de São Paulo lá, que é jornalista, né? Mas ele tem o trabalho dele, não tem tempo para fazer. Tem o canal Mundo Botonista, que poderia, até fiz uma proposta, nem falei com você, mas você aproveitar a sua expertise, né? E fazer uma divulgação, inclusive uma divulgação remunerada, né? Se você pegar todas as federações, não sei quantas que são de 10 a 15 federações, clubes, não sei quantos são dezenas. Botonista, então, eu vi no site da Confederação, passa de 2.000. Então, se você fizer um rateio entre os clubes e contratar uma assessoria de imprensa que vai fazer uma divulgação, né? Então, isso é uma proposta, entende? Então, o que eu quero dizer? Não é uma luta perdida, né? Agora, o que a gente não pode é achar que a tecnologia dominou, porque não dominou. E nós temos que encontrar um nicho, tá? É como o veganismo. Há pouco tempo atrás, a minha filha era vegana, né? Pô, era vegana, não sei o quê, você não come carne por quê? Porque... Então, você não encontrava produto vegano. Hoje você encontra, aqui em Curitiba pelo menos, dezenas de lojas com produtos veganos. Então, a gente tem que encontrar esse nicho de pais que se preocupam com a educação do filho, menos voltada para as tecnologias, né? Que as grandes escolas hoje estão dando iPad, computador para as crianças estudarem, mas tem escolas, os meus filhos estudaram até a 9ª série numa escola Waldorf, é uma pedagogia que até aos 7 anos não entrava nada de celular, computador, nada, né? E é um movimento muito grande de pais, então a gente tem que encontrar isso, entendeu? Então não está perdida a luta. É isso, Ronaldo. Obrigado, querido, eu percebo aqui que você se debruçou realmente sobre essa questão, é uma pessoa muito interessada nesse assunto, tem pensado bastante nisso, e achei legal, fiquei esperançoso aí com essa sua última colocação, né, de que existem movimentos cíclicos disso. Pode ser que nós estejamos para viver este movimento ainda, né, um movimento de retorno. E agora, para a gente chegar aos finalmente do nosso programa de hoje, o nosso botão em debate, eu vou trocar de posição aqui o Ronaldo, vou colocar aqui no lugar dele para conversar com a gente, o meu querido André Leal. André, o seu assunto aqui, cara, é um assunto que deu bastante polêmica também. Muita conversa, gerou muita conversa, né? Com certeza. Vou ler a pergunta para você, querido. E, afinal de contas, os jogos oficiais da modalidade 12 toques deveriam ter arbitragem? Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de repercutir o que o grupo disse, enfim, o que o fórum suscitou ali, né, e jogou na baila, eu queria saber de você, a sua posição pessoal sobre isso. Você acha que os jogos de 12 toques deveriam oficialmente, pelo menos os jogos oficiais deveriam ter arbitragem? Então, Jefferson, eu acho que essa pergunta ela também vem acompanhada muito do que se discute, que é aquilo: o que nós queremos ser, aonde nós queremos chegar, né? Então, o que o futebol de mesa representa para toda a comunidade? A gente encara isso como um esporte. Então, eu lembro muito de uma frase, se eu não me engano, foi atribuída ao De Franco, o grande professor De Franco, né? Que falava comparava com o tênis de mesa, né? A diferença do tênis de mesa para o ping-pong. E o nosso caso é o futebol de mesa com o futebol de botão, né? Então, quer dizer, nós, enquanto esporte futebol de mesa, a gente quer uma organização, a gente quer chegar num campeonato, ter mesas excelentes, piso excelente, tá tudo muito bem e não ter nenhum tipo de problema, nenhuma desavença na mesa. Então, eu acho assim, sim, a minha opinião só entre teríamos que ter arbitragem sim ou não, inicialmente seria sim. É uma série de fatores a ser considerado, né? Mas
eu penso assim, que elencando, né, algumas coisas como prós e contras, eu vejo assim, ó, um lado bom é que isso forçaria grande parte de nós botonistas, que teríamos que ser árbitros também, a ter um maior conhecimento da regra, né? Então isso já é um ponto muito interessante. Ajudaria a dirimir qualquer tipo de dúvida na mesa. A gente sabe que nos jogos ocorrem muitos lances que são duvidosos, né? E às vezes tem que ser decidido entre aqueles dois que estão jogando, que na grande maioria das vezes não posso dizer nem que são adversários, são amigos, nós somos um grande grupo de amigos, né? Então fica meio chato ter que tomar uma decisão na hora de um lance, às vezes, que é muito duvidoso. Uma André, terceira pessoa seria legal. André, você me permite só te interromper, porque eu pensei uma coisa aqui das discussões lá do grupo, que eu achei bem interessante, que o pessoal falou assim, será que isso mudaria porque assim, o futebol de mesa, ele gosta de se vangloriar de não ter árbitro, na verdade. A gente meio que bate no peito e fala assim, é um esporte de cavalheiros, né? Um acordo, a regra do botão, um acordo de cavalheiros, todo mundo respeita todo mundo. Parece que é uma maravilha, né? Quem vê de fora, então, quem ouve essa frase, né? E as coisas não são bem assim, né? Mas o pessoal fala assim, mas se a gente tivesse um árbitro decidindo as coisas, será que ia mudar essa atmosfera do botão, dessa cordialidade, desse respeito? O que você pensa sobre isso, André? Eu acho assim, ó, primeiro que assim, ó, eu jogo desde o final de 98, a 12 toques. Eu já peguei competições nacionais, comecei a participar em 2001. Eu já peguei a fase do sem árbitro, então eu não sei como é que era antes com árbitro, se fazia uma diferença tão grande. E eu acho assim, ó, vou dar um chute aqui, acredito que 90% dos nossos jogos não necessitem de árbitro. A gente consegue levar o jogo sem problema nenhum. Agora, um árbitro que de repente ficasse responsável por um X número de mesas para ser chamado em lances duvidosos, poderia ser uma experiência inicial a se fazer. Outra experiência é usar árbitros nos jogos decisivos, quando começasse a chegar nas finais. O pessoal falou disso no grupo também. Exatamente, é algo interessante, porque eu vejo assim, o grande problema, ou contra, né, nesses prós e contras, o grande problema do contra somos nós mesmos, né? São as pessoas. Por quê? Eu vou para o Campeonato Brasileiro, eu vou para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou para São Paulo, eu sei que eu vou ter meio período para poder passear, muitas vezes eu vou levar a família, eu vou fazer outros programas naquele turno que eu não estou jogando. Cara, se começarem a me escalar para ser árbitro, já vai mudar tudo, né? Então, quer dizer, a gente já começa a ter uns entraves aí que nós mesmos podemos gerar problema para talvez esse mesmo, né? Sim, André. E talvez esse tenha sido o que mais pesou nessa discussão lá dentro do fórum, né? Tipo assim, beleza, vamos ter. O ideal é que tenhamos árbitro. A enquete lá tá dando que a maioria prefere que tenha árbitros. E quem é que vai arbitrar, né? Porque nós somos um esporte amador. Não? Teríamos que preparar melhor esses botonistas, como você mesmo falou. E aí, quem é que vai arbitrar? Daí, quando você volta o foco para esse botonista que gosta de chegar lá e jogar, e ele fala assim, eu vou ter que o quê? Arbitrar? E vai ter do lado da mesa um cara briguento, e do outro lado um amigo meu, sei lá, um cara que eu já não gosto muito. Então, assim, tem muito dessa coisa pessoal no voto das pessoas ali, eu acredito, né, André? Você gostaria de concluir? Eu vou te devolver a palavra, caso você queira finalizar, antes de passar para o Ednilson e para o Ronaldo finalizarem também, querido. Obrigado pela sua participação aqui. Um ótimo final de semana, um ótimo resto de sábado. Para todos vocês também. Só para finalizar, Jefferson, eu acredito assim, ó, a gente poderia focar nessas experiências, talvez até em torneios, claro, não agora que a gente está no meio de uma pandemia que está tudo parado, mas quando voltássemos, focar em torneios, né? Por exemplo, São Paulo, que tem um centro grande, fazer esse esquema do árbitro atender um número X de mesas. E talvez em torneios nacionais ou até em outros regionais menores, né? A utilização de árbitro nos jogos finais, né? Seria uma experiência inicial, e aí eu acho que já a gente teria talvez subsídio melhor para saber se vale a pena realmente botar árbitro em todos os jogos, né? Vamos ver, né? O tempo dirá, mas
a gente precisa fazer algumas experiências para pelo menos solucionar alguns casos aí, né? Mas, de qualquer forma, vamos aguardar o tempo. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí, Jefferson, e um bom fim de semana, um bom dia a todos aí. Ednilson, vou te chamar agora para suas considerações finais, querido. Obrigado por participar com a gente aqui, compartilhando seus conhecimentos, ainda mais você que tem essa relação tão bacana com os Batatões. Precisávamos de você aqui. Tem um ótimo restinho de sábado aí para você. Tá, eu que agradeço aqui fazer parte aqui desse quarteto aí. Parece que fui eu que escolhi esses caras para vir falar aqui hoje. Eu nunca fiz uma conferenciazinha dessa. Então é um prazer estar com vocês aí, o André Leal, o Baltazar, beleza? Valeu, restinho Nilson. de fim de semana aí para vocês. Obrigado. Valeu, obrigado, querido. Ronaldo, cabe a você então, querido. Últimas considerações. Muito obrigado pela sua participação e sempre nos atendendo muito bem. É um prazer, Jefferson. E quando precisar, estamos aí. E você vê que assunto não falta, né? Temos aqui 3 assuntos. O que falta é tempo para a gente conversar mais. Mas o trabalho que você vem desenvolvendo aí é aquilo, né? O que a gente precisa para divulgar o nosso esporte. Você é um exemplo. Valeu, querido. Muito obrigado. Queridos, e eu fico aqui também, deixando aqui o meu abraço para vocês, convidando vocês a participarem lá do Fórum do Mundo Botonista durante a semana. O negócio está quente, só discussão bacana. Toda segunda, quarta e sexta, logo pela manhã, a gente propõe um novo debate e o pessoal está engajado, está participando mesmo. E aí, no final de semana, no sábado, a gente se encontra aqui novamente para repercutir tudo que foi assunto durante a semana. Um grande abraço e até o próximo Botão em Debate. O alto da montanha põe um cavalo em verde vale e tendo o poder de levitar. É como em um comercial de cigarros que a verdade se esquece com os tragos, um sonho difícil de acordar. Quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Então passeio pelas praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia. É o planeta inteiro que respira sinais de vida em cada esquina, tanta gente que se anima. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar.
pra segurar. Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar.